Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dia 31 de outubro, nós comemoramos uma data muito importante, que é chamada o Dia da Reforma Protestante. Esse ano foi bem noticiado porque esse ano completou 500 anos da Reforma. Então foi bem noticiado, né? Tinha pessoas que nem sabiam de Reforma Protestante, ficaram sabendo esse ano porque passou bastante no jornal. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a Reforma Protestante. E o texto que eu vou ministrar para vocês nessa noite é um texto que dizem os historiadores, falam que Martinho Lutero se converteu ao que nós chamamos de protestantismo, se tornou protestante ao ler esse texto. Romanos capítulo 1. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Repita comigo: mais o justo, mais alto, diga: mais o justo, viverá da fé. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta noite, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Venha revelar, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. Venha nos ensinar, Senhor, através dessa reflexão de hoje. Que nosso ouvido esteja bem atento, nosso coração esteja aberto, como uma terra sedenta por água. Que assim a Tua Palavra possa cair no nosso coração, que ela possa germinar, que ela possa produzir frutos. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Exatamente no dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, Martinho Lutero, na cidade de Wittenberg, ele inicia um movimento que na verdade não foi iniciado por ele. Ele é um divisor de águas, mas existiu antes dele outros nomes extremamente importantes que nós chamamos, dentro da história da teologia, dentro da história da Reforma Protestante, nós chamamos de pré-reformadores. Aqueles que antes de Lutero já deram os primeiros passos, já tiveram as primeiras iniciativas. Temos, por exemplo, o nome de Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, John Knorr, que foram homens que vieram antes de Lutero e que tiveram um pensamento diferente da sua época. Resolveram pensar diferente. Não foram levados pela maioria, não foram levados por aquilo que nós chamamos de senso comum, mas resolveram pensar. Pensar faz bem. Fala para o teu irmão do lado: pensar faz bem. Tem que falar, né? Porque a gente não pode pensar. Pensar faz bem. Eles pensaram diferente. Ser diferente não é fácil. Ser diferente é complicado. Percebe que quando você assume uma postura no seu trabalho, por exemplo, de ser diferente dos demais, você causa desconforto. Você ser diferente, por exemplo, de uma roda familiar, não é fácil. Todo mundo fazendo, você faz diferente. Estamos chegando aí nas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, e ser diferente não é fácil. Porque às vezes as pessoas vão olhar para você, elas vão te chamar de várias coisas. Você é quadrado, você é isso, você é aquilo. Você é religioso, você é fanático. Mas esses homens que eu citei para vocês, eles resolveram pensar diferente.
E um movimento tão grande começou com um, com dois, com três, com um grupo pequeno de pessoas que resolveram pensar, resolveram fazer diferente. As coisas de Deus na nossa vida, elas começam assim, queridos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Começa assim, aos poucos, pequeno, e daqui a pouco vai crescendo, e daqui a pouco vai criando um corpo, e daqui a pouco vai se tornando algo grande. É como a nascente de um rio que começa pequeno e vai crescendo e vai criando um corpo, e daqui a pouco se torna algo gigante. É como as promessas de Deus para as nossas vidas. Pode ser que hoje você tenha apenas uma palavra de promessa na tua vida. Creia, porque essa promessa vai se cumprir. Creia que Deus vai abrir, vai fazer com que as palavras dele se cumpram na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor, amém? Pode deixar, gente. Amém? Então esse movimento começa assim, começa pequeno. E é interessante que tentaram parar esse movimento. Os pré-reformadores foram mortos. Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, John Knox foram perseguidos. Em determinado momento, um disse: vocês podem até me matar, mas daqui a 100 anos nascerá alguém que trará a reforma, que trará a mudança. E 102 anos depois, Lutero nasce com esse pensamento diferente, disposto a influenciar ao invés de ser influenciado, disposto a ir contra tudo que já existia, que era estabelecido como verdade. Mas todo mundo faz assim, mas todo mundo pensa assim, e ninguém questiona. Mas eu penso diferente, eu vejo diferente as coisas. Não tenha medo de pensar diferente. Amém, queridos? Amém. Não tenha medo de ser talvez o único na tua casa. Não tenha medo de talvez ser o único lá no seu trabalho a servir a Deus. Não tenha medo. Tenha você a sua postura. Lutero, para quem não sabe, ele era um monge católico da ordem dos agostiniano. E ele então é um dos homens mais célebres da tua época, em nível intelectual, formado em filosofia, formado em direito, formado em teologia, entendia da palavra de Deus, entendia das escrituras. Mas certa vez Lutero foi tomado de uma graça ao ler Romanos. Se você nunca teve a experiência de ler Romanos ou de estudar Romanos, eu te motivo a ler Romanos. Os estudiosos vão dizer que Lutero se converte lendo as páginas de Romanos, sobretudo esse versículo que eu li para vocês: mas o justo viverá da fé. Aqui foi verdadeiramente uma mudança de pensamento, uma mudança da forma de ver o mundo e de enxergar as coisas de Deus. Hoje a missionária trouxe uma palavra, e uma das falas da missionária, falando sobre o Salmo 139, foi que a maneira que você conhece Deus, você se relaciona com Deus. Ele conhecia Deus de uma forma, e quando ele teve esse encontro com Deus, lendo Romanos, ele começou a ter uma outra percepção, uma outra forma de enxergar a Deus, de se relacionar com Deus. Como que era nesta época? Nesta época existia
a igreja, chamada Igreja Católica Romana. E era uma igreja que nesta época de Lutero, ela assumia um papel. Ela era uma ponte entre o homem e Deus. Era uma igreja que fazia esse caminho do homem a Deus. Só era salvo quem fazia parte desta igreja, quem estava dentro dos dogmas desta igreja. A pessoa pecava, para ela alcançar o perdão de Deus, ela deveria procurar o sacerdote, procurar o padre, confessar os seus pecados, e ali seria estipulado um valor, e ali a pessoa pagaria as indulgências, e ela então teria a absolvição dos seus pecados. Era uma época em que as celebrações elas eram feitas no idioma oficial da igreja. Qual que era o idioma oficial da igreja? O latim. Então o sacerdote estava na frente em latim, virado para o altar, e ele celebrava em latim. E o povo, uma grande maioria, analfabeto, claro, não conhecia o latim, eles ficavam somente ali sentados, como ouvintes. A Bíblia, a tradução que eles tinham não era no seu idioma. Não existia a Bíblia em português, não existia a Bíblia em alemão, em francês, em inglês. Era no latim. A Vulgata era uma tradução que somente quem era do clero conseguia ler e compreender. Para se entender a Bíblia, para se interpretar a Bíblia, não era qualquer um que poderia fazer isso. Apenas a igreja, apenas os sacerdotes, apenas o Papa poderia trazer a interpretação da Bíblia. Então as pessoas eram apenas ouvintes. Quem entendeu, diga amém. Era essa época de Lutero. A relação com Deus era uma relação distante. A relação com Deus era uma relação que tinha vários intermediários. A igreja fazia a intercessão, o sacerdote fazia intercessão, os santos da igreja faziam a intercessão. Ou seja, a pessoa ela não tinha o acesso direto a Deus. A igreja com isso ela foi se tornando cada vez mais poderosa, porque ela dizia nesta época: é pecado você ter bens, riquezas. Você ser rico é pecado. Você trabalhar para ter terras é pecado. Mas a igreja cada vez mais ela comprava terrenos e mais terrenos, terras, e construindo o império. E Lutero então percebeu que a maneira que Deus quer se relacionar conosco é uma maneira diferente. Lutero percebeu que Deus ele queria estabelecer com o homem uma relação mais próxima, mais íntima. E o que eu quero dizer para você nessa noite, por essa palavra, eu não quero pregar história para você, isso aqui não é segunda-feira, a minha aula de teologia. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus, Ele está também disposto a ter uma relação mais íntima com você, uma relação mais perto de você. Deus não quer que você somente venha para a igreja, Deus não quer que você tenha somente o compromisso de sair da tua casa aos domingos e estar aqui para ouvir uma pregação, participar de louvor. Deus, Ele quer ter uma relação mais íntima com você, e se você está disposto, eu te aconselho a se abrir, a se rasgar para Deus, e Deus vai mudar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso. Pode o Senhor mais forte. E ele então, ele resolve ficar de pé, ele resolve ir contra tudo isso. Por que ele faz isso, pastor? Ele vai contra a igreja. A igreja estava ligada com o poder do clero, ou melhor, o poder do império. Era uma força, era um poder imenso. Como que ele tem coragem de fazer isso?
No dia 31 de outubro de 1517, ele escreve 95 teses. Ele fixa elas lá no castelo de Wittenberg, fazendo essas denúncias. E por que ele acreditou que Deus estava com ele? Por que ele acreditou? Porque ele tinha convicção: maior é Deus que está comigo. E se Deus está comigo, o homem não vai poder me tocar. Amém? Eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado: não temas, porque Deus também está contigo. Amém? Não se preocupa, querido ou querida, não se preocupe, porque o mesmo Deus que esteve com Lutero, Ele também está contigo nesta noite. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glorificar a Deus. Aleluia. Então, ele resume, ou melhor, é resumido as suas teses, suas críticas, em 5 fundamentos. Quantos fundamentos eu digo? Eu disse 5 fundamentos, 5 solas. Solas é a palavra latina, somente. 5 somentes, 5 solas. E a primeira coisa que Lutero vai dizer é solas fides, somente a fé. Repita comigo: somente a fé. O que Lutero vai dizer quando ele afirma que é somente a fé? Ele está dizendo que a única maneira de nós nos relacionarmos com Deus é pela fé. Deus é um ser que nós não enxergamos, nós não tocamos em Deus, nós não estamos vendo Deus. Você sai da sua casa para vir para cá buscar a presença de Deus, e você não está vendo aqui Deus materializado. Você não está tocando em Deus, igual você toca no teu irmão, igual você toca numa estátua de barro ou de madeira. Você simplesmente vem pela fé. Lutero então vai dizer que a única maneira de nós relacionarmos com Deus é através da fé. Nós não estamos enxergando Deus, nós não estamos vendo Deus, mas não somente eu, mas muitos de nós que estamos aqui temos a certeza que Deus está aqui. Quando nós oramos, nós temos a certeza que Deus está ouvindo a nossa oração. Amém? Quando nós louvamos, nós temos a certeza que Deus está recebendo o nosso louvor. Nós não servimos a Deus por aquilo que nós enxergamos, nós não servimos a Deus por aquilo que Ele fará na nossa vida. Não, nós servimos a Deus porque nós temos fé em Deus, temos a convicção que Deus é Deus e que Ele está aqui. A única maneira, o único meio de nós nos relacionarmos com Deus é através da fé. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus por isso. Aleluia. Aplaude o Senhor. É a fé que nos sustenta na presença de Deus. Quem concorda, diga amém. É a fé que nos sustenta. A fé de que quando nós vamos ceiar esse pão, esse cálice, a fé nos leva até a cruz. A fé nos dá a convicção de que nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. É a fé que nos sustenta aqui, é a certeza que nós temos de que quando nós fomos chamados por Deus, nós iremos morar com Ele. Quem tem essa fé, diga amém. Isso é fé. Não é algo que nós estamos vendo, é o que nós acreditamos. Pastor, mas quem foi lá e voltou aqui para dizer? É a nossa fé, queridos. É a nossa fé. Quem entendeu, diga amém. É a nossa fé. Às vezes eu vejo algumas pessoas querendo argumentar, querendo explicar historicamente milagres da Bíblia, querendo explicar cientificamente milagres da Bíblia. Eu não tenho problema nenhum com os milagres da Bíblia, porque todos eles eu acredito neles pela fé. Não é uma convicção científica. Quem entendeu, diga amém. Então o primeiro fundamento, a primeira base é a fé. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas é pela fé em Cristo. A segunda base da reforma é a chamada sola gratia, ou melhor, somente a graça. Repita comigo: somente. Mais alto, diga somente. A graça.
Lutero vai dizer que nós não somos salvos